Vamos tentar agora. Quanto mais informação, melhor. Quanto mais pesquisa, melhor. Mas não se trata de questionar boa-fé ou má-fé, mas a metodologia. Por que dá uma diferença tão grande, inclusive na boca de urna, com o resultado das eleições? É claro que vem a justificativa, que apontou tendência, que de alguma maneira está dentro da margem de erro. Mas olha, no Brasil, pesquisa tem um forte fator de propaganda. Isso gera um impacto imenso na disposição, no ânimo, inclusive na arrecadação de uma campanha. E a gente trabalhou contra essa onda o período todo. Mas de qualquer maneira, a população mais uma vez dá uma demonstração de que a convicção prevalece, e agora a palavra hoje é muito mais de pacificação, mas de agradecimento. Agradecimento às lideranças que acreditaram, ajudaram muito, como a senadora Gleice Hoffmann, pessoas que desde o primeiro momento acreditaram nesse projeto, agradecer a todos os simpatizantes, que foram de um carinho excepcional, e agora definir a estratégia para o segundo turno, pensar no futuro. Essa estratégia já inclui coligações com quem? Já se tem uma ideia dessas coligações? Como é que vai ser esse segundo turno? Nós vamos conversar agora sobre isso, ainda hoje, amanhã, fazer essa avaliação com a coordenação política da campanha e ouvir, além da Gleice, claro, o PDT, o PV, o Paulo, os deputados, os vereadores, para definir qual será a estratégia. É claro, ter uma relação direta com o eleitor, buscar reafirmar esse compromisso com o eleitor, mas de qualquer maneira dialogar com algumas lideranças. Você espera ataques como aconteceu nesse final de primeiro turno? Como é que você espera isso? Olha, foi uma campanha covarde, viu? Inclusive ontem, com telemarketing, sem se saber a origem, tentando demonizar, não uma crítica à aliança, mas demonizar uma aliança como se eu tivesse aliado a corruptos e mensaleiros. Isso foi maldoso. E quem fez isso sabe que não é correto. Eu sempre procurei ter uma atitude de enfrentamento, mas de qualquer maneira, apesar de todo esse bombardeio, a ponto de pichar na casa da mãe, sem qualquer limite de desqualificação numa campanha, a população deu uma resposta imensa. E eu quero conversar também com esse eleitor que ficou com alguma dúvida em função dessa aliança, para deixar claro, esta é uma aliança com pessoas que têm uma história bonita na cidade. A Gleice, o Paulo, a Miriam, a Rosane, uma aliança de pessoas que têm compromisso com o movimento social. E é uma aliança em cima de programas. Eu não mudei. Mas não se constrói um projeto desse tamanho sozinho, a não ser que queira ser romântico ou quixotesco. Nós vamos precisar muito, e eu vou precisar muito, Curitiba vai precisar muito das ações do governo da presidente Dilma aqui na capital. O trabalho começa ainda hoje? Já começou, agora, claro, vim hoje aqui para esse diálogo, claro, com vocês da imprensa, mas aproveitar a oportunidade para agradecer do fundo do coração, mas uma palavra de pacificação. A campanha é dura, ela tem momentos que vai no limite da relação pessoal, mas agora é o momento de pacificação e já a partir de hoje dialogar com uma série de pessoas aqui em Curitiba para reafirmar esse compromisso e a estratégia do segundo turno. Obrigada, candidato. Vamos conversar agora com o Luiz, que está com a vice. As pessoas que estão aqui com a gente, a Miriam, vice do Gustavo Frutti, surpresa para você ou vocês esperavam que chegassem ao segundo turno? Olha, a gente esperava chegar em segundo turno, sem dúvida. Sempre disse que a melhor pesquisa é essa, a que sai às 7 horas do dia 7, e se confirmou. Obrigado, Miriam. Deixa eu falar aqui com o ministro Paulo Bernardo. Ministro, eu ouvi aqui as pessoas falando que a força do PT, foi uma força suficiente, o senhor diria ou não? Olha, acho que foi na medida. Você veja que nós apanhamos muito, sofremos os piores ataques aí, alguns assumidos, outros apócrifos. Eu acho que começou a virar quando o prefeito colocou a Dilma na televisão. Quer dizer, como é que explica bater tanto no PT e querer botar a presidenta como se fosse uma aliada, que nós sabemos que eles não são aliados, pelo menos do ponto de vista eleitoral. Acho que foi a partir do meio da campanha nós conseguimos nos arrumar, nos organizar, ganhamos espaço. O Gustavo foi muito bem nos debates, vamos ganhar. Ele vai ser o prefeito porque é o mais preparado. Ok, a presidente Dilma, o ex-presidente Lula vem para a campanha do Gustavo agora? Nós vamos conversar com eles essa semana, vamos explicar e tenho certeza que vão nos ajudar. Muito obrigado, ministro Paulo Bernardo. A ministra Gleice Hoffmann também está por aqui. A Eleonora Frutti, chama a Eleonora aqui, vamos conversar um pouquinho com a Eleonora, irmã do Gustavo, que também participou da campanha. Chega aqui, Eleonora, chega aqui, vamos conversar um pouquinho. Como é que é a surpresa para você, essa chegada ao segundo turno? Como foi o trabalho de vocês, familiares? Eu diria que nas últimas 2 semanas
o movimento, independente da região que a gente estava na cidade, região norte e sul de Curitiba, a gente sentiu uma força e uma confiança muito forte da população, dizendo que o Gustavo sim iria para o segundo turno. Então hoje é uma consolidação de um trabalho que iniciou aí há muito tempo já com o Gustavo, na certeza que no segundo turno o Gustavo será o próximo prefeito de Curitiba. É outra campanha daqui para frente? Eu diria que sim. Eu acho que agora é buscar de todos os eleitores de Curitiba uma conversa ampla com todos que participaram da campanha e dizer sim que o Gustavo quer consolidar uma cidade única com todos nessa participação daqui para frente. Bacana. Obrigado, Eleonora Frutti, irmã do Gustavo. Essa é a movimentação aqui no Terra. É muita gente por aqui. Dá uma girada aqui, mostra pra gente aqui. Vamos ver se a gente consegue mostrar a movimentação. Muita gente por aqui acompanhando essa chegada do Gustavo Frutti. As pesquisas davam que ele estava em terceiro lugar e agora ele chega em segundo lugar nessa campanha. Voltamos com você, Vila, aí no estúdio. A qualquer momento, e outras informações, os números fecharam assim em Curitiba. 332.408 votos para o Ratinho. 332.408 votos para o Ratinho. Para o Frutti, 265.451. 265.451. Em terceiro lugar, Luciano Dutti, com pequena diferença, com 261.049 votos. 261.049 votos. Dá 4.320 de diferença. 4.323, para ser mais exato, 4.323 votos de diferença por esse pequeno diferencial, o Frutti garante o segundo turno. Coisa curiosa, como tantas coisas na história, professor, temos que analisar, né? Como as coisas são decididas, às vezes por questões menores, às vezes por um comício que não saiu, por alguém que era para estar desse lado foi para o lado de lá, por coisinhas pequenas. Na verdade, as pessoas vão empatadas até certo ponto. O desempate é feito por questões pequenas. O mal disso é que, como muita gente participa, todo mundo diz, foi a minha parte. Se eu não tivesse feito isso, esse que é o problema. A vitória tem muitos pais. A derrota é órfã e a vitória de pai e mãe. Coletiva. Agora, isso só reforça a importância de votar, né? Eu que trabalho com jovens de 16 a 18 anos que não são obrigados a votar, mas que se posicionam, que defendem, enfim, está aí um resultado para quem votou no Frutti comemorar, quem votou no Dutti lamentar, mas que demonstra claramente a importância de votar, de se posicionar, de ir às urnas e, mais do que isso, de tentar convencer alguém a votar. Né? Professor Sérgio, eu acho que o importante, o jovem principalmente, talvez se influencie por isso, é entender que essa é uma história que é escrita pelas pessoas. Tem a força do marketing, tem a força do dinheiro, tem tudo isso. Mas a decisão está na mão das pessoas. Elas podem, quando querem, mudar situações que são apresentadas. Perfeito. Eu acho que é isso, né? Sempre a militância acima dos conchavos políticos. Eu acho que as eleições, né, são um momento rejuvenescedor da democracia, né? Porque aquele candidato que consegue passar para o eleitor uma proposta firme, né, um bom projeto de futuro, empolga de fato o eleitor, ele termina ganhando, né? Apesar né, e passa por cima daqueles cálculos frios das cúpulas políticas muitas vezes, né? Então isso foi um caso clássico, né, onde a militância no final, da reta final da campanha, motivada por um bom desempenho de um candidato no debate, né, vai para as ruas e consegue reverter um resultado. Agora, um ponto que eu acho, né, que deve ser destacado. Então, a pouca diferença, né, do Ratinho Júnior para o Frutti, além dos dois candidatos, né, e o Bruno Meirinho também, porque você vê, aquilo que eu estava falando desde o início. Houve uma migração em relação ao voto útil no Gustavo Frutti, porque o próprio Bruno Meirinho, que estava com 3% nas pesquisas, 2%, né, teve menos de 1%. Então, eu acredito que muita gente que ia votar no PSOL, né, vendo a possibilidade de derrotar, né, o Dutti, terminou votando no Frutti de última hora, né? Então, o Bruno Meirinho aí, também enfatiza a importância dos partidos, né, lançarem candidatos, se apresentarem para a população defendendo suas políticas. Então, mesmo o Bruno Meirinho, que teve vamos dizer assim, um partido, concorreu por um partido pequeno, né, ele teve um certo papel importante na campanha, porque
né, boa parte você pode dizer, uma facção expressiva do eleitorado dele foi responsável também pelo segundo turno, né? Professor Daniel, 2 minutos para terminar. Queria colocar aqui a seguinte questão dentro do ponto de vista histórico, que isso até aqui nós não abordamos. Nós temos de 85 para cá, em 85, e olha que faz tempo isso, hein? Em 85 foi a última vez que um partido que não fosse da linha do Lerner, não que o Lerner hoje tenha influência, porque ele nessa altura está aí afastado e deve se definir aí quem que ele vai apoiar. Mas aquele grupo que começou com ele, perdeu a eleição de 85 pela força do PMDB na época, mas de lá para cá eles vêm vencendo todas, sempre o mesmo grupo, com diferentes composições, mas aquele primeiro grupo tem uma eternidade quase na prefeitura. É a primeira vez que nós vamos para um segundo turno sem a presença direta e até com possibilidade de derrota desse grupo. Não significa derrota do grupo lernista, porque o Lerner está fora da parada, está cuidando da vida dele profissional. Mas daquele grupo que vinha numa linha só, nós temos um momento histórico. Eu rapidamente queria apontar uma possibilidade de compreensão nisso, que são as mudanças da própria cidade. Né? De 85 para cá, a cidade de Curitiba, ela passou por alterações até bastante rápidas, levando em consideração esse tempo, né? Em termos de migração, o surgimento de novos bairros, depois a emergência de uma classe média que passa a consumir, inclusive consumir política também. Então há talvez esses novos, no caso de Ratinho Júnior, um novo personagem, Frutti é um personagem de novo, mas de qualquer maneira, em posições políticas contrárias ao grupo dominante, quem sabe isso reflita esse novo curitibano, vamos chamar assim, essa nova população da cidade de Curitiba. Tempo terminado. Professor, muito obrigado pela presença, também para o senhor Sérgio Braga, que esteve conosco. Fica o convite. Nós voltamos no final da programação, aqui a mesma composição da mesa, para debater, afinal, o que é que representou essas eleições. Muito obrigado, principalmente a você que ficou aqui, ligado na TV Bandeirantes de Curitiba.